Vamos falar então agora, da conferência. Agradecer ao Senhor por esta tão grande oportunidade de estar aqui com todas vocês. Estou surpresa, eu pensei que uma turma grande ia sair para dormir, passear, comer um pouco mais, mas vocês estão aqui firmes e maravilhosas. Pastora Elisete, pastora Raquel, minha gratidão por esse convite tão especial que se renova esse ano, de estar aqui na Conferência das Mulheres Vitoriosas. E para mim esse ano tem um sabor especial, porque para mim é um dia de profunda gratidão ao Senhor. Eu vou tentar ser rápida no que eu vou dizer, até para que eu não chore e não pregue. Eu cheguei aqui há um ano atrás com uma palavra de Deus ardendo no meu coração, atrasada, e com muita generosidade a pastora me passou a palavra. Você que não assistiu, está no YouTube. E eu entreguei a palavra de Deus aqui e o poder da palavra em ação, Deus trouxe para aquela manhã uma forte manifestação da sua presença. E quando eu encerrei, eu estava para descer, quando eu fui entregar um microfone à pastora Elisete, a pastora Elisete começou a interceder pela minha vida. E o Espírito Santo usou a vida da pastora Elisete no dom da profecia. E ela profetizou que o Senhor estava trazendo algo novo para mim, uma cura, e que o Senhor levaria a mensagem que Ele me deu por intermédio da minha vida por todo o Brasil e pelo mundo. Só que para mim, naquele momento, isso era impossível. Eu estava doente há 12 anos. Durante 12 anos, eu sofri com um problema, uma enfermidade. Eu poderia dizer um espírito de enfermidade. E nenhum especialista pôde curar. Inclusive, um médico muito querido, amado, que me ajudou muito nesse processo em outras áreas, ele brincou com o Eliomar e disse para o Eliomar montar um carro-ônibus. E ele deu até um nome lá, eu agora esqueci, e colocar tudo que eu precisava para viajar dentro daquele carro, porque eu não conseguia voar. Não apenas eu não conseguia voar, eu não conseguia entrar no assunto. Não apenas eu não conseguia voar, eu não conseguia ver as pessoas voando pela televisão. Não apenas eu não podia voar, eu não suportava quando eu conversava com meu irmão e, de repente, ele me dizia assim, não, chamaram o meu voo, aquilo já me gerava um mal-estar imediato. E mesmo sendo acompanhada por profissionais muito capacitados, como o último, ele, com muita generosidade, porque existe um momento que você não quer ser cobrado, você quer ser acolhido. Então, foi muita generosidade. Quando, mesmo sendo um profissional, ele disse para ele, Eliomar, vocês podem viajar num carro maior, num carro grande, num carro... Eu costumo dizer que não foram apenas os médicos e psicólogos e terapeutas que não puderam me curar. Eu costumo brincar que os profetas também não puderam. Porque profetas com muita vontade diziam para mim, vai lá, você pode. Só que a gente sabe quando não pode. Só que naquele dia foi diferente. Quando a pastora Elisete me entregou a palavra, Jesus me curou imediatamente. Imediatamente. E eu estava trêmula ainda, eu me lembro que eu fui levada até a sala ali, e a pastora Neidinha falando sobre voo, sobre Jesus me curar, e eu aqui comigo, mas eu fui curada. Chamaram a pastora Marinês para interceder pela minha vida, e Deus usou-a profundamente. Só que se fosse um dia atrás, eu ia fugir até da oração da pastora, porque a minha questão era, por favor, deixe isso. Eu não tenho condições mais de lidar com isso. Eu cheguei a ser indelicada com algumas pessoas, porque é muito complicado quando as pessoas dizem, vai lá e faz. Elas não têm a menor noção que é tudo que você quer fazer, mas você não pode fazer. A não ser que haja um milagre. A mulher encurvada não podia se endireitar de modo algum. Ela não podia.
É muito bonitinho confissão positiva, mas confissão positiva não é milagre. Milagre quem faz é Jesus. E quando eu saí, que eu encontrei o meu esposo, já para ir embora, eu segurei na mão dele e disse: Eleomar, eu fui curada. Ele olhou para mim e disse: foi? Eu falei: fui. Porque eu estou como uma mulher do fluxo de sangue que sentiu no seu corpo que está livre daquele mal. Estava aqui dentro de mim, você está curada. Bom, passado alguns meses, eu estive pregando na Devec Posse, e na minha cabeça só estava assim: eu estou curada, e agora eu tenho que encontrar um meio de viver isso. Mas aquilo não saiu do meu coração nem da minha mente. Eu estou curada, e eu tenho que encontrar um meio para viver isso. Eu estou curada. Eu estava certa disso. Eu comecei a fazer planos para o futuro. Eu comecei a fazer planos para 2025. Comecei a fazer planos para o final do ano, porque eu estava curada. Eu disse para o meu psiquiatra: eu estou curada. Eu disse para o psicólogo: eu estou curada. Eu dizia para todo mundo: eu estou curada. Aquilo que eu não conseguia nem ouvir falar, eu já dizia para as pessoas assim: não, a gente conversa no que vem, porque eu fui curada. Só que daí que eu não conseguia tirar o pé do chão. E aí eu estive na Devec Posse e preguei. E quando eu terminei de pregar, me deu uma vontade muito grande de conversar com a Aline, de falar assim: Aline, dá para a gente conversar? Só que eu não sabia que a Aline trabalhava com especialidade, né, nessas áreas de trauma. E eu queria conversar com ela como pastora, como uma pessoa maravilhosa, e tudo bem. E ela disse: não, eu te recebo. Eu não sei nem se ela podia me receber, mas segunda-feira eu te recebo. No consultório da Aline, irmãs, eu cantei. Eu não sei se o Conselho de Psicologia pode saber disso, mas eu cantei. Eu chorei. Eu pulei. Ela leu a Bíblia, eu li a Bíblia, eu deitei, eu levantei. Foi um intensivão muito grande. Eu estou voltando de São Paulo, de carro ainda. O profeta Vitor Hugo me chama, numa chamada de vídeo, e me diz assim: pastora, um pouquinho embaraçado, como vocês sabem, eu quero que você venha pregar na conferência e tal. Eu já estava marcado na minha agenda, só que eu não estava conseguindo vê-lo para confirmar isso. E cheguei a ouvir de alguém assim: não, então deixa para lá, se não teve confirmação, marca outra coisa. Eu falei: não vou marcar outra coisa, porque em algum momento alguém me falou que ele quer que eu vá, então deixa aqui como está. E ele me disse: olha, o Senhor vai te enviar, o Senhor vai te usar, o Senhor vai fazer. Está na hora de você vir aqui conhecer os profetas das outras nações. E se fosse em outro tempo, eu ia pensar comigo: para quê se eu não vou a canto nenhum? Mas eu ouvi aquilo tudo. Quando eu cheguei no consultório da Aline, na semana seguinte, a Aline falou para mim: eu estou indo para a conferência do profeta Vitor Hugo. E eu disse: é nesse avião que eu vou. Pastora, eu não queria estar contando isso hoje. Eu vim pregar, mas não tem como vir aqui e não falar isso. Só eu sei. Eu comprei as passagens para ir no mesmo voo que a Aline, que o pastor Bruno, eu e Eleomar. Quando nós chegamos no aeroporto, tinha mais gente: Raquel, Eliel, tinha um culto no aeroporto. Todo mundo indo para lá. E eu estava curada. Sabe por que eu estava curada? Porque se eu não estivesse curada, eu não poderia comprar uma mala. Eu passava mal quando eu comprava uma mala. Se eu não estivesse curada, eu não poderia receber uma passagem, porque se eu visse uma passagem, para mim o mundo já acabava. Eu estava curada porque eu não podia ir da minha casa para o aeroporto sem ter uma crise de ansiedade. Eu fui da minha casa para o aeroporto falando de outros assuntos. Eu estava curada porque eu não podia sorrir no ambiente do aeroporto, eu estava sorrindo. E aí eu passei uma mensagem para a pastora Elisete, falando para ela que eu estava no aeroporto, que a Aline estava comigo, contando tudo o que estava acontecendo. E aí, gente, não tinha mais nada para Deus fazer na minha vida naquele dia. A pastora Elisete deve ter dado um beijo no pastor Silas. Só sei que ela conseguiu e ele me enviou um áudio me abençoando. E o pastor Silas falava com tanta autoridade. E eu disse para a Aline: não é apenas o pastor Silas Malafaia que está falando aqui, é o profeta que Deus levantou para o Brasil. Meu Deus, ninguém me para agora não. Eu só andava com áudiozinho aqui, para um lado e para o outro. E eu quero dizer para você que depois daquele dia em novembro, eu voei em dezembro, eu voei em janeiro, eu voei em fevereiro, eu voei em março.
Eu já decolei dormindo. Eu fui ao banheiro no avião. Eu andei dentro do... Eu fiz foto. Eu acho que eu já até briguei com o Eliomar no voo, se eu não me engano. Então está tudo funcionando dentro de uma esfera de milagres. Só que tinha algo que me incomodava muito. Eu vou parar aqui, pastora. Eu disse, Senhor, por que o Senhor não fez isso 3 anos antes? Minha mãe orou tanto por isso. Tanto. 3 anos antes. Eu fui brincando com o Espírito Santo no carro e falando assim, Espírito Santo, não dá para o Senhor ir lá e dar um recadinho? Falar que eu estou aqui. Ele é uma vigia. Eu falei, não estou falando que eu vou falar, estou falando ele. Então, ninguém precisa saber. E eu estava em um voo, quando de repente chegou uma mensagem no celular de uma irmã que eu amo muito, que é a missionária Miriam Mariano, uma profeta de Deus, uma intercessora. E ela me mandou uma foto dela no aeroporto. Ela disse, eu estou aqui no aeroporto do Rio. E eu disse, irmã Miriam, é. E aí eu comecei a ler o texto. E ela dizia, eu vim aqui no banheiro para agradecer. Porque em uma quinta-feira de manhã, eu e sua mãe saímos de carro. Viemos dentro desse aeroporto. Sem ninguém saber, e eu e sua mãe oramos. E profetizamos que você seria curada e que você ia voar pelo Brasil. E hoje eu voltei sem a sua mãe aqui para orar e agradecer, porque o Senhor cumpriu o que Ele disse que ia fazer naquele dia. Eu printei a mensagem, mandei para o meu irmão, quase não conseguia falar de tanto que eu chorava. E eu disse, meu irmão, sabe quando te faltava uma coisa para esse milagre me levar à plenitude da alegria? Porque eu só conseguia pensar nisso. Minha mãe tinha que ver que Jesus me curou. E quando a irmã Miriam entrega isso, eu estou plena, eu estou feliz, mas eu não sabia que faltava uma palavra ainda. E Deus deu a palavra ao meu irmão, ele disse, Raquel, entenda, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Quando ele disse isso, o gozo do Espírito Santo me encheu, Aline. E aquele desconforto que eu compartilhei com você, que eu ainda sentia, terminou nesse dia, completamente. Porque nesse dia eu pude dizer, vivi um milagre e minha mãe viveu a bênção de celebrar o milagre sem vê-lo acontecer. Tem mães aqui que talvez em algum momento não veja tudo que Deus falou sobre os seus filhos acontecerem. Mas eu quero dizer para você, parta para a eternidade quando o Senhor te chamar tranquila, porque nenhuma palavra que Ele disse vai cair ao chão. Pegue a sua Bíblia e abra em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5. Eu quero dizer para você que a unção do Senhor está aqui para curar esta tarde. Eu quero dizer para você que eu aprendi que quando um milagre verdadeiro é contado, se estabelece uma atmosfera de milagres e novos milagres acontecem. Eu quero declarar sobre você, se prepare para fazer o que você não podia fazer quando esta conferência terminar. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5. Se você já encontrou, diga glória a Deus. O verso 1 diz, Naamã, chefe do exército rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa das suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel. Diga bem alto, uma menina
que passou a servir a esposa de Naamã, um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Vamos agora ao capítulo 5 ainda, só que nós vamos ao versículo de número 27 agora. Por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa e a todos os teus descendentes para sempre. E assim, Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, e o seu corpo parecia coberto de neve. Agora nós vamos ler o terceiro, ou melhor, o quarto e último versículo, que está no capítulo 6, no verso 1, aí bem abaixo. Está dando uns sonzinhos aqui complicados para mim no retorno, se algum irmão puder verificar, tá bom? E eu preciso me ouvir um pouquinho melhor. 6:1. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: como vês, o lugar em que habitamos perto de ti tornou-se pequeno demais para nós. Vamos orar juntas? Levante uma das suas mãos agora em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abra-nos agora a porta da palavra. E por causa da tua palavra, levante um exército poderoso aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Mas aplauda mesmo. Você consegue misturar glória e aleluia enquanto você aplaude? Se você puder, diga para pelo menos uma menina muito querida: você está crescendo. Agora, não satisfeita, você vai melhorar e vai dizer a ela assim: você está inspirando. O ministério do profeta Eliseu era um ministério inspirador. Eu me lembro que nesta mesma conferência que contei o testemunho, eu tive a alegria de falar a vocês sobre Elias e Eliseu e Jeú. Se existe algo presente nessas relações, Elias, Eliseu, Geazi, esta força do discipulado, essa capacidade de inspirar, de motivar e de levantar. Deus me direcionou para lhe entregar 3 palavras de forma assertiva, direta, esta tarde. Eliseu está vivendo um ministério profícuo, um ministério frutífero. Eliseu está realizando milagres e Eliseu é sucessor de Elias, como boa parte de vocês sabem. Eliseu está marcando tão poderosamente o tempo que ele está vivendo, que enquanto ele está crescendo, você já disse isso à sua irmã, você está crescendo, ele também está inspirando. E a primeira declaração que eu quero fazer esta tarde no poder do Espírito Santo sobre esta palavra é: você está inspirando pessoas que você nem conhece. Posso repetir isso? Você está inspirando pessoas que você nem conhece. Há um raio de ampliação para o ministério que Deus te deu, de oração, de adoração, de serviço, o ministério profético, o ministério da palavra. E esse raio de atuação, ele é tão poderoso, que ele está entrando em lugares que você nunca imaginou que ele entraria, e está inspirando pessoas que você não conhece.
Existem meninas na igreja onde você está servindo que querem orar mais porque estão vendo você orar. Existem mulheres que voltaram a estudar porque viram você estudando. Existem mulheres acreditando na restauração de um casamento a partir da sua fé e do seu testemunho. E enquanto o profeta Eliseu está fluindo de forma poderosa em seu ministério, ele está inspirando uma menina que possivelmente ele não conheça de forma pessoal. Como é glorioso imaginar que pessoas olham para nós e podem ver algo de Deus em nós. Isso é parte dele em nós. E esta menina que é tirada de sua terra, levada como escrava para outra, na primeira oportunidade que aparece, ao invés de falar qualquer coisa sobre culinária, agricultura, ciência, ela menciona na casa onde ela está servindo como escrava: se vocês conhecessem o profeta que mora lá em Samaria. Eu quero declarar sobre sua vida que o seu nome será levado por pessoas improváveis a lugares que você nunca pensou que acessaria. E eu não estou falando de fama, eu estou falando de oportunidade para que o poder de Deus que está sobre você flua em direções que você nunca imaginou que fluiriam. Alguém vai dizer, eu ouvi uma mulher orando. Alguém vai dizer, eu recebi uma palavra. Alguém vai dizer, eu vi uma mãe, ela se comporta assim. Alguém vai dizer, eu vi uma esposa e ela fez assim. Alguém vai dizer, eu vi uma senhora retornando aos bancos escolares com 60 anos de idade. E alguma coisa vai começar a mudar na vida, na sala, na casa, na realidade de pessoas que acessarem a sua história. Porque você está inspirando gente que você não conhece. Eliseu tem um profeta, ou melhor, Eliseu é um profeta. E ele tem um servo chegado a ele. Um servo que está ao lado dele. Bom, olhe para mim, ouça o que eu vou lhe dizer agora. Você está inspirando pessoas que você não? Você está inspirando pessoas que você não? Agora você precisa se preparar para a segunda notícia. E esse moço tem uma experiência muito diferente da menina. A menina conhece o profeta pela fama. Mas Geazi conhece o profeta pela vivência. Ele já viu esse profeta fazendo coisas incríveis. Eliseu fluindo poderosamente já ressuscitou uma criança. E Geazi estava lá. Eliseu, cheio do poder do Espírito Santo, declarou uma palavra. Coloca um pouco de farinha aí. E a comida envenenada que mataria dezenas de pessoas as alimentou de forma incrível. E Geazi estava ali. Eliseu deu uma palavra a uma mulher estéril e velha. E ela concebeu. E Geazi estava lá. Eu disse a você que você está inspirando pessoas que você não. Mas eu tenho uma segunda notícia. Eu gostaria que você se arrumasse nessa cadeirinha, porque ela não é tão boa, mas ela é possível de ser suportada. E ela faz parte do que Deus quer falar esta tarde. Existem pessoas próximas a você que nunca acreditarão de forma real no que Deus está fazendo na sua vida. Bom, eu
já orei e disse: Espírito Santo, o que eu farei esta tarde? E ele disse: fará o que eu quero que você faça. Então eu gostaria que você olhasse para uma pessoa e com autoridade dissesse a ela: se prepare, eles precisam partir. Não diga isso com um pouco mais de autoridade e ousadia. Se prepare, eles precisam partir. Eu quero dizer para você que você está inspirando pessoas que não lhe conhecem. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Mas você terá que ganhar a maturidade para perceber que existem pessoas que não permanecerão e não devem permanecer. E quando esse movimento acontece, a culpa também se apresenta. E se eu tivesse sido melhor, e aí eu lhes desafio, melhor do que Eliseu? Precisamos lidar com clareza com a ideia de que nem todas as pessoas vão permanecer. E que sobre isso Deus também está maravilhosamente no controle. Eu sei que boa parte da nossa vida passa pelo celular, então eu gostaria que você pegasse o seu aparelho agora e levantasse o mais alto que você pudesse, e não tivesse vergonha de fazer isso, mas abrisse a sua boca agora e dissesse: Deus pode fazer a sua vontade. Não, eu vou dizer isso mais uma vez: Deus pode fazer a sua vontade. O mesmo vento que está levando a voz de Eliseu até a boca da menina para dizer: há um profeta em Samaria, esse mesmo vento vai tirar Geazi do lugar que ele está, porque Deus sabe o que eu não sei, vê o que eu não vejo, escuta o que eu não escuto. Eu vim com uma palavra de ordem no mundo espiritual e eu vou entregar: se manifeste, Geazi, e saia, porque o teu coração não é íntegro. Caio. Eu não estou dizendo de pessoas que erram, eu estou dizendo de pessoas que não se arrependem. Eu não estou dizendo de pessoas que pecam, eu estou dizendo de pessoas que mentem e sustentam a mentira. Eu não estou falando de pessoas que fraquejam, eu estou falando de pessoas que enganam. Eu não estou falando de pessoas que cometem fraquezas por causa de suas fragilidades. Eu estou falando de pessoas que inventam enredos malignos para sustentar seus pecados. Deus não vai permitir que elas permaneçam. Saia, Geazi! Saia, Geazi! Saia, Geazi! Oh, eu estou cheio do poder do Espírito Santo para lhe dizer algo. Se prepare para a matemática de Deus. 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 Eu vim falar às mulheres em ministério hoje. Se prepare para a matemática de Deus. Para você, 1 menos 1 é 0. Mas para Deus, 1 menos 1 é multidões. Você está inspirando pessoas que não te conhecem intimamente. Você está inspirando pessoas que você não conhece intimamente. Elas têm a fé, elas têm a percepção, elas têm a clareza necessária para de longe perceber: uau, ela ora. Ela é obediente. Ela ama a Deus. Ela ama os filhos, ela ama e honra o marido. Ela creu apesar da doença, ela creu apesar das traições vividas. Ela viu Deus restaurar a casa dela, o casamento, e elas estão longe. Bom, Naamã é conduzido até Eliseu a partir do relato inicial dessa menina. E Naamã, que é leproso, ouve uma palavra de Eliseu, cumpre essa palavra e tem a sua pele, o seu corpo totalmente restaurado. Ele volta até Eliseu para oferecer presentes, algo que é muito presente naquela cultura. Eliseu não aceita.
Isso não quer dizer que nós não aceitamos presentes, isso quer dizer que precisamos discernir o tempo para isso. Você vai perceber que Eliseu vai utilizar, inclusive, esta palavra com Geazi. Era a hora. Era o tempo. Bom, Eliseu recebeu um quarto. Eliseu recebeu uma cama. Eliseu recebeu uma mesa. Ele recebeu uma cadeira. E ele recebeu um candeeiro de um casal na estrada de Sunem. Então não era sobre não receber presentes. Mas era sobre discernir quem ainda não tem maturidade o suficiente para entender que se pode presentear um profeta, mas não se pode comprá-lo. Por isso, algumas vezes, você não vai poder aceitar. Naamã também está imerso em uma cultura de trocas com os seus deuses. É preciso haver um choque de realidade, ele tem que conhecer Deus sobre um outro prisma. E Eliseu sabe o que está fazendo, inclusive eu gostaria que você alertasse uma menina linda do seu lado assim, olha, Eliseu sabe o que está fazendo. Porque todas as vezes que Satanás quer começar a imprimir o caráter de Geazi em alguém, ele parte do princípio que você passe a olhar com desconfiança quem Deus levantou sobre você, na perspectiva de que essa pessoa não sabe o que está fazendo, mas Eliseu sabe o que está fazendo. Só que quando Geazi viu aquilo tudo ali, ele foi tentado e vencido pela tentação, porque nós somos tentadas, mas não podemos ser vencidas pela tentação. E ele foi para cometer iniquidade, pecado planejado. Foi e criou uma história envolvendo pessoas necessitadas. Foi ardiloso. Pegou as coisas que queria e voltou. E a pergunta de quem o amou, o ensinou, o inspirou. Por onde você estava? Nunca rejeite a oportunidade de ser sincero em uma resposta que pode salvar a sua vida. E ele disse, não fui a nenhuma parte. Eu disse que você precisará lidar com a ideia de que alguém não acredita em você, e talvez você não tenha entendido quando eu disse isso, mas perceba, ele não acredita que Eliseu é profeta. Se ele acreditasse, ele não diria para o profeta, eu não fui a lugar nenhum, ele ia saber que o profeta saberia. Ele viu esse homem entregar uma palavra e se cumprir, mas Satanás distorce dizendo foi uma coincidência. Ele viu uma pessoa ressuscitar, mas ele deve ter pensado, Deus fez isso por ele, poderia ter feito por meu intermédio, porque hoje não foi a minha vez. Ele viu o veneno ser extinto pela chegada da farinha, mas existem pessoas que os sinais nunca as converterão, porque se a palavra não converter, os sinais também não. Abre a Bíblia aí para você não perder o que vai acontecer no último versículo do capítulo 5. Último versículo do capítulo 5. É o 27. Por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa, todos os teus descendentes para sempre. Está na hora de gritar o quê? Quando Eliseu disse isso, estava na hora de Geazi gritar o quê? Isso aí, misericórdia, perdão, não. Se você está aqui hoje no teste, estou preocupada, a pastora Helena está falando essas coisas, e eu já estou aqui inquieta, será que eu sou Geazi?
Tu decides. Se diante dos teus erros, tu te silencias e prefere mantê-los contigo do que encontrar o caminho do arrependimento. Ou você grita como eu vou gritar agora. Não! Eu vou chamar as mulheres vitoriosas para diante do Espírito Santo, a despeito de qualquer fraqueza que tenhamos. No 3 você vai gritar: não! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse não é eu não saio, eu não desisto, eu não volto, eu não aceito, eu errei, mas eu quero oportunidade, eu quero perdão, tem graça, tem misericórdia. Geazi, ó. Não se quebranta. A lepra se apegou nele na hora. Aí eu te pergunto, e daí? Qual foi a última pessoa que ele viu ser usada por Deus para curar um leproso? Senta com a tua dor, aonde Deus te colocou, e diga para Ele: eu só saio curada. Você sabe aonde o poder de Deus flui para quebrar sentenças? Você sabe aonde o poder de Deus flui para mudar histórias? Você sabe aonde o poder de Deus flui para mudar cativeiro? Você sabe aonde o poder de Deus flui para cessar a praga? Geazi, não! Me perdoe, pequei. Vou correndo entregar tudo de volta. Eu vi aqui mortos ressuscitarem. Eu vi aqui milagres acontecerem. Eu vi aqui veneno ser extinto. Eu não saio daqui leprosa. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer com outras palavras. Quem não tem a essência de Geazi terá a de Davi. Pequei. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. A irmã do teclado me ajuda. Eu disse que eu tinha 3 palavras para entregar. Você inspira pessoas que você não conhece. Infelizmente, pessoas de perto, algumas delas nunca vão acreditar. Geazi tem que sair. Bom, você sabe que a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos e versículos, e isso faz todo sentido para a gente entender. Por isso eu gostaria que você agora corresse os seus olhos para o capítulo 6 e lesse exatamente o versículo que está abaixo. Eu estou falando da matemática de Deus. Eu estou falando sobre despedidas que precisam acontecer. Eu estou falando sobre revisões no nosso sistema pessoal que o Espírito Santo tem que fazer. E que algumas vezes a gente fica muito inquieto porque Geazi foi
foi palco de muito investimento. Ele viu muita coisa. É mais do que uma pessoa o que eu estou dizendo agora. É uma consciência sobre que nem sempre a gente vai ganhar. Geazi foi mesmo. Mas eu quero lhe falar sobre um nível de compensação que você está acessando após as decepções. Capítulo de número 6, versículo 1. Alguma das pastoras que estão bem aqui na frente podem se colocar de pé e ler para a gente? 6:1. Por favor, querida. Bom, se moram 10 pessoas numa casa e sai uma, vai faltar espaço ou vai sobrar? Entre o versículo 1 e o último do 27 há uma informação intrínseca que a tradição oral traz, os pais que passam para os filhos. Geazi impedia o crescimento da escola de profetas. Geazi criava problemas com os alunos recém-chegados. Geazi ficava à porta para que as pessoas não pudessem acessar com tranquilidade. Eu quero lhe convidar a fazer 2 coisas hoje aqui no poder do Espírito Santo. E a primeira é fazer assim com a sua mão, assim, assim. E agora soltar, solte. Quando você estiver fazendo isso, eu estou orando no meu espírito agora, para que você seja corajada a entender que se Deus não segurar, você muito menos, quem tiver que ir, vai. Eu não disse rejeite as pessoas, expulse as pessoas, jogue as pessoas fora. Eu disse deixe Deus trabalhar, porque existem coisas que você não vê, não sabe, não ouve, mas Deus vê, sabe e ouve. Agora eu quero lhe pedir uma outra coisa, abra os braços. Não, tente não bater na cabeça de ninguém, mas abra. Se prepare, se prepare, se prepare. Eu disse, você inspira pessoas que você não conhece. Eu disse, muitas nunca acreditarão e partirão. Mas agora eu quero lhe dizer o que o Espírito faz queimar na minha alma hoje. Vai chegar tanta gente, tanto fruto, tanta resposta, que você vai ficar perplexa, pensando, Deus, aonde eles estavam? Eu tenho uma palavra para esta igreja, e para as mulheres desta igreja eu vou entregar. Deus está soprando um vento. Eu quero compartilhar o que o Espírito me disse. Em um dia de extrema dor, trarei os teus filhos de longe. Eu quero dizer às pastoras, esposas de pastores, líderes de intercessão, líderes de oração, mulheres em ministério, se preparem. As filhas estão chegando. As filhas estão chegando.
não é só sobre Geazi, é sobre Eliseu também. Algumas vezes nos tornamos preciosistas. O amor e a dedicação profunda a um grupo seleto em detrimento das outras pessoas que Deus quer trazer. A idolatria por um sim que não ocorre, enquanto Deus está lhe mostrando tantos sims que lhe rodeiam. O desengano por um Geazi que não é Geazi, um Geazi que é um Eliseu. É o teu filho que você ama, é a tua filha que você ama, mas que simplesmente para esse momento não há um sim dele. Com isso eu não digo que não haverá mais. Com isso eu lhe digo: se prepare para as compensações para o momento de dor. Se prepare para as compensações para o momento de saudades. Se prepare para as compensações para o momento em que Deus diz: sou eu quem trago, sou eu quem tiro. E não esqueça a matemática de Deus. Não seja escrava dos números. Não seja escrava dos números. Não seja escrava dos números. Mais 10, mais 20, mais 30, mais 100, mais 200. E o lugar vai ficando tão apertadinho. E os filhos dos profetas dizem assim: o lugar que temos junto de ti. Há um caminho de maturidade, e o Espírito quer nos conduzir a ele. De repente olhar para você e para Deus e entender que lá longe tem uma menina dizendo: Deus fará. Aqui perto tem alguém que infelizmente não consegue crer. Mas logo ali tem um monte de gente esperando uma oportunidade para se aproximar e emprestar os ombros para carregar madeira, as mãos para o trabalho. Eu preciso entregar isso, sabe? A gente lê tudo tão rapidinho, mas Eliseu tem tudo para se sentir um fracasso. E talvez tenha uma mãe aqui hoje: eu acho que eu fracassei. Tem uma esposa aqui, uma amiga, e quem sabe uma pastora, uma líder. Nós nutrimos a falsa ideia de que nós podemos, de fato, determinar tudo sobre o que as outras pessoas pensam ou querem. Se você permitir que essa decepção que você viveu nos últimos dias, e eu estou muito certa de que vim entregar uma palavra para pessoas, e elas estão aqui. Se você permitir que essas decepções e que essa decepção que você viveu nos últimos dias te controle, a escola de profetas para. Mas se você compreender que pessoas são pessoas, e que o único que pode de fato transformá-las é Deus,
E se você também conseguir compreender que algumas simplesmente não são suas. Quando eu digo não são suas, não é porque outras são no sentido de meu filho, meu esposo. Pessoas que Deus não vai me dizer deixe ir, não no sentido de não sei mais quem é. Existem pessoas que Deus vai dar a você. Eu vou repetir, eu estou concluindo agora. Existem pessoas que Deus vai dar a você. Não tranque a escola de profetas. Não comprometa todo um projeto por uma decepção. Não comprometa todo um projeto por uma desistência. Eu não sei exatamente o que você está vivendo, mas um dia eu estava no meu quarto. E eu disse algo ao Senhor, e poucas vezes em minha vida, pouquíssimas, raríssimas vezes eu ouvi Deus como naquele dia. Na verdade, eu tenho 3 grandes experiências nesse sentido de Deus falar comigo, Ele. E uma foi nesse dia. Eu estava deitada e eu disse assim: Deus, se estava ruim a matemática humana, agora vai ficar pior. A presença de Deus tomou meu quarto, numa antiga casa que eu morava. E Ele me disse assim: se prepare, porque é agora que eu vou começar a fazer. Se eu puder dividir o pãozinho que eu recebi naquele dia por volta das 7 da noite, eu divido com você. Se prepare, porque agora que você vai ver o que Deus vai fazer.